Muito bem, estamos de volta e este é o programa Gente que Faz, sempre preocupado com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. E falando em saúde, qualidade de vida, eu recebo com muito carinho mesmo, a doutora Selma Fará, ela que é médica geriatra renomada aqui de Cascavel. Bom dia, doutora, um prazer receber você. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Ainda mais para falar de um assunto assim, que a gente não presta muita atenção, né? Cuidando de quem cuida de um idoso com Alzheimer ou com qualquer demência, né, doutora? Porque não é fácil, né? O cuidador, ele sofre muito, né? E às vezes ele não pode nem falar o sofrimento que ele pensa no sofrimento da pessoa que está com demência e esquece dele, né? Então, verdade. Então, o cuidador é uma pessoa super importante na vida do idoso que está necessitando de cuidados, ou por estar muito frágil, ou por estar demenciado. Então, o cuidador, principalmente, ele tem que ter muita atenção naquele idoso. Ele tem que fazer tudo que aquele idoso deixou de fazer sozinho. Toda a autonomia que foi perdida, ela precisa ser compensada pelo papel do cuidador. E quanto mais a doença vai evoluindo, mais o cuidador se responsabiliza, cuida daquele paciente. Então, isso gera um estresse muito grande. E muitas vezes a gente precisa olhar para o cuidador, porque ele estando bem, o idoso vai estar bem. É verdade. Se ele ficar estressado, ficar muito cansado, que é o que mais acontece, acaba que o paciente sofre junto. E o tratamento não corresponde aí, né? Porque devido a esse estresse todo, o paciente também sofre nesse sentido às vezes o medicamento não faz nem efeito, né? Porque Então, assim, a maior causa de internamento em instituição, né, em asilo, são os pacientes demenciados, né? Então, tem que ter um cuidado muito especial quem cuida do idoso demenciado. Na fase inicial da doença, né, é uma fase mais complexa, onde a família tem um papel fundamental e são os primeiros sinais, é um desafio fazer o diagnóstico, mas conforme o paciente vai evoluindo, vai perdendo mais autonomia e a família, um cuidador da família ou um cuidador de fora vem cuidar do paciente, é sinal que o paciente está mais necessitando de ajuda. E aí os cuidados vão aumentando, né? E a sobrecarga emocional também. Então, o cuidador, seja familiar ou seja cuidador de fora, ele tem que ter tempo para descansar, tem que dividir as tarefas. Eu vejo que muitas vezes as famílias sofrem porque só uma pessoa da família cuida, e isso não pode, né? Tem que haver um rodízio. O cuidador, ele tem que ter um tempo livre para ter o autocuidado. Ele precisa, muitas vezes, ir ao médico, verificar se não precisa tomar um medicamento para ajudar, que ele está estressado, ansioso. Toda a família deve estar envolvida em cuidar tanto do paciente, como garantir que o cuidador esteja bem cuidado. É verdade. Para que o paciente eu sei muito bem o que é que eu cuidei da minha tia que teve, né? Então ela ficou 2 anos comigo, assim, bem na fase inicial do Alzheimer, eu peguei todas as fases. Então é difícil, dá muita dó, mas você tem que se cuidar, né? Você tem que se cuidar, porque senão você fica doente também. É porque você vê, né? Às vezes você fala assim, o cuidador pensa, nossa, mas é porque ele é teimoso. Não é porque ele é teimoso, é porque ele perdeu a capacidade de entender a importância de fazer aquilo, por exemplo. Então você precisa estar bem para não entender tudo errado, vamos dizer assim, né? Porque ficou ruim, ela é muito ruim. Não é que ela é muito ruim, é a situação do cérebro, de toda a parte cognitiva, né? Isso, porque você precisa ter uma flexibilidade na hora de você cuidar do idoso, principalmente o idoso demenciado, né? E quais os sinais de alerta que indicam que um cuidador pode estar sobrecarregado, doutora? Bom, se ele começa a perder a paciência, se ele começa a ficar muito cansado, né? E que indicação, que conselho você daria para essa família? Vamos supor, trocar de cuidador ou ter 2 cuidadores, uma semana outra, para não ficar aquela coisa assim, para sobrecarregar. Um cuidador, ele pode ficar sobrecarregado e descontar no paciente?
Ah, quando a gente fica nervoso, né? É normal na vida, né? Mas assim, eu acho que é importante entender que o cuidador precisa de pausa. Ele precisa de um descanso semanal, ele precisa de um descanso durante o dia, fazer uma pausa, né? É preciso olhar não só o paciente, mas também o cuidador. Ver se o cuidador está tendo as horas adequadas de sono, se ele está tendo a oportunidade de ter o autocuidado, de fazer uma caminhada, por exemplo, todos os dias, né? De descansar o final de semana, porque isso tudo é muito importante para a saúde mental do cuidador, né? Também. Muitas vezes eu vejo assim, que um cuidador da família é único, né? Então não pode, tem que haver um rodízio. Final de semana, os outros irmãos revezarem, cuidarem do papai ou da mamãe que está doente também, né? Verdade. Então, eu acho que é isso aí. Olhar para o cuidador, primeira coisa. Outra coisa também, é importante a gente conhecer sobre a doença, né? Tanto a família como o cuidador. Porque aí você vai entender melhor como que é essa sobrecarga, como que você deve levar esse cuidado para o paciente no dia a dia, para que isso também não seja tão cansativo e estressante para o cuidador. E quais as práticas ou hábitos simples que podem ajudar o cuidador a manter sua saúde e bem-estar no dia a dia? Você pode dar uma dica, né? Então, eu acho assim, ter uma rotina. Então, tal hora vai acordar, tal hora vai tomar café, tal hora vai fazer isso, tal hora o cuidador vai ter o tempo para fazer aquilo para ele mesmo. Entende? Isso é muito importante. O seu espaço. Né? Isso, tem que ter uma rotina de cuidados que sempre deve ser a mesma, né? Que é para poder ficar menos estressado, né? Uma coisa que eu vejo que é muito difícil, né, para o cuidador, principalmente o cuidador da noite, né? Então, as famílias ficam cansado, porque você trabalha o dia inteiro, né? E chega à noite, o paciente não dorme, né? Então, isso é uma luta. E para nós médicos também é difícil, porque essa insônia do paciente demenciado, por exemplo, é uma complexidade para o tratamento, não é uma coisa tão simples, né? E aí a família fica muito nervosa, o cuidador fica muito cansado por causa dessa dificuldade de dormir à noite, né? Aí a gente entra com aquela rotina de hábitos, né, para cuidados com sono, tipo acordar muito cedo, mais cedo, né? Colocar o paciente para tomar sol, evitar que o paciente fique muito tempo em tela, dar uma atenção maior durante o dia, levar para caminhar, para que o paciente tenha vontade, tenha mais sono durante a noite, né? E verdade. Isso é um desafio para a família, quando o paciente não dorme, né? Verdade. Porque aí ninguém dorme, quando o paciente está agitado à noite e não dorme. Então, isso é uma coisa que atrapalha muito a vida do cuidador. Viram só que dicas super legais da doutora Selma, gente? Ela atende lá na clínica Espaço Vida Nova, né, da doutora Selma? Isso, meu consultório. Muito bom. Obrigada pela participação, eu tenho certeza que foi de grande valia.